Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a campanha Observatório em Movimento. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 73% dos brasileiros acreditam que serão melhores quando a pandemia passar. Outros 23% acreditam que isso não as fará nem melhores nem piores, mas sim iguais ao que era antes do novo coronavírus. Mas a sociedade mudou durante a pandemia. Uma bolha de solidariedade deixou os brasileiros mais conscientes das desigualdades do país. Com a preocupação de contribuir para essa nova realidade, o Observatório do Terceiro Setor vai desenvolver esta semana uma nova campanha, a campanha Observatório em Movimento. Seu objetivo é apresentar informações, dicas e sugestões de como viver melhor no pós-pandemia. Participam desta campanha especialistas em diversas áreas do conhecimento. Recebo no programa de hoje Valdete Souto Severo, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o TR4. E ela é presidenta da Associação de Juízes para a Democracia. Marcos Quício, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e fundador do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Você vai também conferir as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor, no seu site, com a Júlia Pereira, e a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Valdete, bom dia, Marcos, e bom dia você que está em sintonia aqui com o programa Brasil Cidadão. Franklin, nós sabemos que a informação é fundamental para a democracia. Como é que você vê a possibilidade de fake news durante essa campanha municipal aqui em São Paulo? Eu vejo com muita tristeza e preocupação, né, Joel, porque a transparência, né, digamos, a ética na prática jornalística e mesmo no dia a dia das pessoas é fundamental. Só através da verdade e do que é verdadeiro é que nós vamos construir uma sociedade mais digna e mais justa. Bom dia, Valdete. Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin, Marcos, a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Valdete, o que você espera do Brasil na pós-pandemia? Pois então, eu tenho até um pouco de medo quando se fala em pós-pandemia, né? Porque me parece que a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo durante a pandemia e não sei se a gente tem essa certeza absoluta de que haverá um pós-pandemia, né? Porque falar em pós-pandemia significa dizer que a doença vai ser absolutamente controlada. E a gente ainda não tem certeza de que isso vai acontecer. Então, assim, o que eu espero, na verdade, para o momento atual, Joel, não para um momento posterior, é que as pessoas comecem a se dar conta de que a gente, de algum modo, contribuiu para chegar nesse momento em que a gente está hoje, né? Se a gente está enfrentando uma pandemia e enfrentando de uma forma completamente torta, com medidas que, na verdade, desassistem as pessoas, que fazem, por exemplo, o desemprego chegar a 14 milhões de pessoas, é um recorde. Um recorde, nós nunca tivemos um número tão elevado de pessoas sem trabalho no Brasil. É preciso que já, de imediato, mesmo sem o controle absoluto dessa nova doença, as pessoas se deem conta de que é preciso mudar radicalmente a forma de viver, a forma de consumir, a forma de fazer circular a riqueza, sobretudo a forma de governar. O Franklin falava das eleições municipais, eu também tenho muito receio, porque são eleições em que há pouca divulgação, me parece, sobretudo dos candidatos novos, dos candidatos que já não estão, né, se habilitando a uma reeleição, e é muito complicado que haja esse distanciamento das pessoas em relação àqueles que estão se colocando à disposição para serem seus representantes, porque a gente está num momento que é crucial para saber se a gente vai aprender alguma coisa com a pandemia ou não, né? É verdade. E pensando nos momentos atuais e no futuro que o Observatório criou, o Observatório em Movimento. E nós, como eu disse, vamos participar da campanha especialistas em diversas áreas do conhecimento, inclusive você. E essa sua reflexão será importante para contribuir para um novo projeto coletivo para o país, é o que nós precisamos. O nosso outro convidado é o Marcos Quício. Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer voltar a ter contato com você, Joel e Franklin, Valdete. Vamos ver se a gente consegue fazer esse programa
um programa provocador suficiente para alguém nos ouvir com interesse. Eu acho que as coisas no Brasil é um desinteresse muito grande. Nós estamos vivendo um processo que também é uma epidemia de desinteresse. Eu acho que essa epidemia de desinteresse vem desde a cúpula dirigente do país e passa por uma série de pessoas que têm responsabilidade. Eu acho que uma das crises, da crise, é a ausência de liderança. Se você fizer um exercício para lembrar algum nome que se destacou nesse momento da crise, você vai ter uma dificuldade enorme de encontrar verdadeiros líderes que assumiram um papel protagônico nesse cenário. Então, eu tenho a impressão que a gente tem que ter um otimismo de que nós vamos ter aí uma audiência importante para esse observatório em movimento, pelo menos para provocar alguns mais íntimo da sua consciência e não começar a enfiar os dinheiros em lugares impróprios, você entendeu? É verdade. Ô Marcos, quando você fala assim, a ausência de lideranças, mas você falou que é otimista em relação ao futuro. Quais são as razões que nós chegamos nessa situação? Por que o país está nessa situação? Porque eu tenho a impressão que nós temos uma geração que decepcionou, que é a minha. Minha geração foi uma geração decepcionante. Nós vivemos o período militar, tivemos que ser suficientemente crentes que algumas coisas o país precisava, tivemos pessoas que até hoje perseguem ideais para esse país, mas o que aconteceu foi que, em termos principalmente de política, em termos do empresariado, nós tivemos aí grandes decepções, porque a nossa geração foi uma geração que se tornou tão corrupta e tão politiqueira e tão à margem das necessidades da população, que ajudaram a contribuir para esse caos em vários setores, porque a gente está vivendo um caos que não é de um setor. Nós estamos vivendo um caos em tudo. Outro dia eu estava verificando, por exemplo, o que aconteceu com o nosso recurso do Orçamento Federal, que foi para ciência e tecnologia. Poxa, nós estamos atingindo o nível mais baixo de uma série histórica que a gente tem desde 1997. Quer dizer, a ciência progrediu, a ciência progride, e a gente vai baixando a quantidade de dinheiro que o Brasil coloca em ciência. Então, quando você fala, eu não acredito na ciência, você pergunta em que ciência? É a ciência dos outros, porque a nossa ciência, infelizmente, foi maltratada no processo de trabalho. A gente que é da universidade, a gente sente isso na pele, você entendeu? Então, esse processo, eu acho que é um processo... Eu estou sendo muito simplista, achar que é um problema de uma geração que teve a chance de fazer com que esse país fosse diferente depois do período militar, e infelizmente nós não conseguimos, e a sociedade está sofrendo a falta desses líderes, que eu estou dizendo, é da minha geração, eu não estou jogando a culpa em mais ninguém, eu estou dizendo a nossa geração está fracassando. Valdete, você pensa nessa mesma linha? Agora eu gostaria da tua análise em relação ao poder que você pertence, que é o poder judiciário. O judiciário também está empobrecido? Você acredita que a nossa crise é generalizada, como o Marcos disse? Olha, Joel, eu acho assim que se a gente olha a história do Brasil, ontem mesmo eu estava assistindo um programa sobre a década de 20 e 30 no Brasil. A gente vê que sempre houve a gente sempre remou contra as mesmas coisas, né? A lógica da corrupção, a lógica das mesmas elites no poder, a reprodução da desigualdade, a acumulação da riqueza sempre nas mãos de poucas pessoas. E aí, claro, a gente teve uma esperança com a Constituição de 88. E quando o Marcos diz a minha geração foi responsável, eu imagino que ele tá dizendo assim, poxa, a Constituição de 88 nos deu uma ideia de que seria possível mudar radicalmente uma história de 500 anos, mas nós não conseguimos. E a década de 90 prova isso, porque a gente já começa a desmanchar a Constituição tão logo ela é promulgada. E o Poder Judiciário participa disso também. A gente consegue ver com muita nitidez, infelizmente, se a gente analisa, por exemplo, as decisões do STF, mas também do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, em relação aos direitos trabalhistas,
a gente percebe muito bem que a maior parte da descostura daqueles direitos sociais que estão lá previstos na Constituição e que poderiam nos levar, talvez, a uma realidade diferente dessa que a gente vive, foram desprezados, foram mitigados, desconsiderados. Em relação aos direitos trabalhistas, por exemplo, Joel, a gente percebe muito bem que ali no início desse século, o STF começa a reconhecer questões trabalhistas como questões constitucionais e começa a julgar questões trabalhistas para realizar uma reforma, se a gente quiser usar essa palavra, né, que se tornou usual para identificar o desmanche que aconteceu por lei em 2017, uma reforma ainda mais profunda do que aquela da Lei 13.467, para acabar praticamente com o direito de greve de servidores públicos, para acabar com a prescrição do FGTS, para permitir renúncia de direitos através de normas coletivas. Quer dizer, existem uma série de decisões que mostram, e eu sempre chamo a atenção do que aconteceu agora na época da pandemia, que eu acho que para mim é muito emblemático, deixa muito claro que há uma espécie de acordo tácito entre os três poderes da República, o que mostra que o nosso problema é muito profundo, né? E quando o Marcos vê essa questão da geração dele, eu nem discordo dele, mas assim, na verdade, talvez a geração dele nem pudesse fazer diferente, tamanha a profundidade dos problemas que nós precisamos enfrentar, que no meu sentir dizem inclusive que uma mudança radical do modo como nós nos organizamos. E esse exemplo emblemático de que eu te falava é o da Lei 14.020, que é aquela lei que é oriunda da MP 936. Quer dizer, o Brasil começa a enfrentar a pandemia, um país já com uma desigualdade absurda. Os índices de 2019 já revelam algo assim assustador em termos de número de pessoas desempregadas, pessoas sem saneamento básico nas suas casas, pessoas vivendo na miséria. Quase 14 milhões de pessoas vivem na miséria no nosso país, segundo dados do IBGE. Imagina. É um absurdo. Se tu considerares que tem pessoas que vão de helicóptero trabalhar em São Paulo, ou que nós temos aqui 42 famílias que estão entre as famílias mais ricas do mundo, é absolutamente inadmissível esse número de pessoas vivendo na miséria. E aí o que faz o governo? Faz uma MP que autoriza a redução de salário. Mas por que eu chamo a atenção para esse fato sendo emblemático? Porque assim, nós temos um governo que é hostil aos direitos sociais, nós sabemos disso. A população brasileira, em 2018, elegeu um governo absolutamente hostil aos direitos sociais e que talvez pretenda mesmo que essas pessoas que vivem na miséria sejam fisicamente eliminadas. Mas quando essa MP sai, é isso que eu quero chamar a atenção, já entra uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF para questionar se ela é constitucional ou não. E o STF diz que ela é constitucional, que reduzir salário por acordo individual não tem problema nenhum, apesar do que diz a Constituição. E aí ela vai para o parlamento. E o parlamento, em regime de urgência, ficando até de madrugada trabalhando, transforma essa MP em lei, que é a 14.020, em pouquíssimo tempo. Seja, aqui a gente tem muito claro os três poderes da República atuando para que um ataque claro à Constituição brasileira, que diz que não é possível reduzir salário, senão em hipóteses excepcionais por negociação coletiva, portanto, através dos sindicatos. A gente tem uma lei aprovada durante a pandemia, autorizando as pessoas a terem seus salários reduzidos por acordo individual num país que não tem garantia contra a despedida. Qual é o resultado disso? Pelos números oficiais do Ministério da Economia, 1 a cada 3 empregados com carteira assinada no Brasil firmaram acordos para reduzir seus salários. Isso enquanto as pessoas estavam em casa gastando mais em alimento, em energia elétrica, em água. Ou seja, quando as pessoas estavam precisando mais dos seus salários, elas tiveram reduções de 25%, 50% e até 70% do valor dos salários, o que resulta em endividamento, porque elas precisam continuar comendo e morando e vestindo. Portanto, se endividaram ainda mais. O projeto de país é para uma classe social privilegiada. Exato. Para beneficiar quem? As instituições financeiras que ganham com o endividamento das famílias. E aí a gente percebe que o problema é profundo, porque assim, não adianta mudar o governo, né? Se a gente tem os três poderes da República atuando para que essa desigualdade e a produção de miséria cresça dessa forma, Muito bem. Franca, eu queria te ouvir rapidamente o papel dos veículos de comunicação nessa análise feita pela Valdete e pelo Marcos. Eu acho que é fundamental, porque muitas vezes os grandes veículos de comunicação, que é onde
a grande maioria da população acaba se alimentando de informações, né, e acaba até formando o seu pensamento, acaba simplesmente reproduzindo essa mesma situação que foi criada, né? Então, os meios de comunicação têm um papel importantíssimo. Eu até ia perguntar para a Valdete colocar, ou seja, nós acabamos elegendo e escolhendo a sociedade, né, o seu próprio algoz, né? A sociedade acaba escolhendo o seu próprio algoz, porque nada do que acontece no sistema político do país de administração vem favorecer a maioria da população, é sempre o favorecimento de uma minoria, né? E até eu queria colocar uma questão, acho que é importante, né? O Marcos colocou muito bem, né? A crise de lideranças. Agora, por que existe essa crise de liderança? O que deveria ser feito para mudar essa crise de liderança que o país passa, né? Ou digamos, até nem que uma crise de lideranças a favor da maioria da população, porque existem lideranças para as minorias e elas funcionam muito bem, né? Marcos, eu quero te ouvi-lo. E acrescentando, pegando carona um pouco na pergunta do Franklin, como colocar para essa classe que é privilegiada no nosso país, aquilo que a gente chama de responsabilidade social? Bom, vamos por parte, né? Eu acho que a gente precisa também desconstruir certos mitos. E hoje eu cheguei à conclusão que o problema não é a acumulação da riqueza, é a distribuição da riqueza. Porque sempre vai haver pessoas que têm uma capacidade de ver uma oportunidade, de perceber um negócio, e nós vimos, nós somos testemunhas do que aconteceu com essa indústria eletrônica, essa indústria que gira em torno da internet, como apareceram os novos bilionários em dólar, que não pertencem a nenhuma família importante, né? Eu me recordo que eu tive numa reunião em Nova York, quem falava, um era o David Rockefeller e o outro era o Gates Sênior, o pai do Bill Gates. E foi muito interessante. O David Rockefeller começou a falar da 7ª, 8ª geração do primeiro indivíduo que começou a ganhar dinheiro na família. O pai do Bill Gates, ele falou, eu sou o contrário. Eu estou recebendo as benesses de quem fez a riqueza foi meu filho, porque eu só tinha condição de dar estudo para ele. E ele mesmo não quis estudar tanto, porque ele tinha uma mente inovadora, criativa, foi pela emenda inovadora, criativa, e de uma empresa de porão, ele transformou, de garagem, como ele diz, se transformou no império mundial, né? E eu fico pensando, né, no Brasil, se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, a cabeça dele seria a mesma. Provavelmente hoje ele estaria ainda vendendo coisa na garagem dele. Nós temos uma sociedade que não é permissiva esse processo de criação, inovação, etc. Eu volto outra vez a essa discussão que um país que não se prepara para poder fazer a criação, a inovação, ele está condenado a ser sempre secundário num papel mundial. Ele não consegue, o Brasil não consegue ter prêmio Nobel de nada. E você vai falar, bom, mas podia ter sido a Zilda Arnes, podia ter sido o irmão dela, podia ter sido o César Lattes, podia. Nós não estamos produzindo gente que está contribuindo seriamente para um mundo que precisa dessa gente. Nós não estamos contribuindo. Então, o que está acontecendo? O Brasil vai se enquestando, vai se fechando num modus vivendi, que é um modus vivendi que não dá essa perspectiva de abertura que precisa para o mundo. E eu digo isso que eu não vejo isso só como um problema de acumulação de riqueza. Ao contrário, eu acho que existe um estímulo hoje bastante importante sobre a distribuição da riqueza. Se você olha um pouquinho o que aconteceu nas doações do Brasil, a doação do Grupo Itaú para a epidemia é a 8ª valor de doação que ocorreu no mundo. No mundo. Entre as 10 maiores doações do mundo, a 8ª é a do Itaú. Eu não vejo isso. O problema nosso, sério, é aonde você põe o dinheiro. Porque com o processo de corrupção que nós temos hoje, mesmo o indivíduo que quer dar dinheiro tem medo.
tem medo de pôr o dinheiro porque o dinheiro vai parar em outro lugar. Se o próprio dinheiro público, para a própria epidemia, um senador da República rouba o dinheiro de um Estado pobríssimo, que só depende de dinheiro federal, que é o caso de Roraima, você pode ver o que isso acontece nas outras partes onde se tem mais dinheiro rodando. É tudo um problema de quantidade. Se o cara rouba muito onde é pobre, imagina onde tem muito dinheiro. Então, o problema nosso é criar essa consciência, e talvez o teu observatório em movimento pode trazer um pouco à tona essa necessidade de uma revisão profunda que nós temos que fazer com a sociedade. Eu não acredito que a bolha da epidemia, eu acho que a Valdete falou muito bem, falar o pós-pandêmico é um negócio meio complicado no momento em que a gente não tem medicação específica e não tem vacina. Então, a nossa pandemia ela vai se alastrando, você entendeu? Ela vai exigindo cuidados e a turma fica na expectativa que tem essa proteção de rebanho. Quer dizer, na hora que chega na proteção de rebanho, acabou, nós não temos mais que se preocupar. Então, a sensação que eu tenho, Joel, é que nós precisamos pensar muito, e quero destacar o que o Franklin falou, a necessidade de uma imprensa livre, em que as ideias são colocadas, são debatidas. Se o político não faz, tem que fazer a sociedade, através dos seus grupos representativos, que seja uma associação de juízes, seja uma associação de saúde pública, seja uma associação... Nós temos que fazer a sociedade se alimentar e alimentar esse processo de discussão social para a gente poder criar essa alternativa que o Brasil precisa. Muito bem. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria "A ONU revela aumento impressionante de emergências climáticas em 20 anos". O Alexandre Soares, direto de Nova York, tem as informações. Os primeiros 20 anos do século XXI foram marcados por um aumento impressionante dos desastres climáticos, segundo um novo relatório do Escritório da ONU sobre redução de risco de desastres. De acordo com a pesquisa, as nações ricas pouco fizeram para reduzir as emissões associadas a ameaças climáticas, responsáveis pela maior parte destes eventos. De acordo com o relatório, houve mais de 7.300 desastres em todo o mundo nas últimas 2 décadas. Aproximadamente 1.200.000 pessoas morreram, cerca de 60 mil por ano. Além disso, mais de 4 bilhões de pessoas foram afetadas. Estas 2 décadas causaram quase 3 trilhões de dólares em perdas para a economia global. Os dados mostram ainda que as nações mais pobres tiveram taxas de mortalidade mais de 4 vezes superiores às economias mais ricas. Para os autores do relatório, esta é uma prova clara de que, em um mundo onde a temperatura média global em 2019 era 1,1 grau acima do período pré-industrial, os impactos estão sendo sentidos. Segundo eles, isso é evidente na maior frequência de ondas de calor, secas, inundações, tempestades de inverno, furacões e incêndios florestais. As inundações foram responsáveis por mais de 40% dos desastres, afetando 1,65 bilhão de pessoas, seguidas por tempestades, terremotos e temperaturas extremas. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a campanha Observatório em Movimento e o Mundo Pós-Pandemia, com a Valdete Souto Severo, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, e o médico Marcos Cristo, que é o professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Franklin, é importante lembrar que nós estamos dando essa contribuição para esse desequilíbrio, né, que existe no mundo com as queimadas na Amazônia. Olá, Frank. Parece que nós perdemos o contato com o Frank Valverde. Não, desculpa, acho que agora sim, acho que foi retomado, né? Eu estava dizendo, Joel, que realmente no Brasil é lamentável que, através do governo federal, meio que seja ignorado, às vezes até incentivado o que está acontecendo com a Amazônia e com o Pantanal também, né? Essa queimada, essa destruição em massa
dessa região que é fundamental não só para o Brasil, como para o mundo, né? E as pessoas não percebem, acho que principalmente quem acha que tudo bem que devastar para colocar gado, que em devastando não vai ter nem pasto para esse gado que eles querem colocar. Né? Há necessidade de se apostar, de se investir nesse equilíbrio. A floresta precisa existir para que exista, inclusive, o agronegócio, porque se não houver essa floresta, o agronegócio, que às vezes é o setor que mais defende o avanço dessas queimadas, também não sobreviverá. Odete, quero te ouvir. Você deixou claro nas intervenções que você fez até agora no programa que a justiça brasileira tem um olhar só para poucas classes sociais, né? Ou pelo menos uma classe social. De que maneira a gente pode, o campo progressista do país pode reverter isso? Né? De que maneira a gente estende a justiça para a maioria da população brasileira? Eu acho que não dá para reduzir assim e dizer que tem um olhar só para uma classe social, até porque tem muita gente. Pensa só, Joel, essa associação de que eu faço parte tem quase 500 juízas e juízes. É uma associação que nasceu em 91 e é formada por juízas e juízes que acreditam naquela democracia proposta lá na Constituição de 88, que é justamente a que reivindica um poder judiciário que se preocupe com as maiorias oprimidas, né, que não são minorias, com a maioria da população brasileira que não tem acesso aos direitos sociais, que é objeto da face mais repressora do Estado, né? A gente tem um recorte de classe e de raça muito claro, por exemplo, em quem são aqueles que para os quais o direito penal atua, quem são aqueles para os quais o direito do trabalho atua. Então, existem muitas juízas e juízes preocupados em fazer desse poder judiciário um instrumento de realização de uma realidade menos desigual. Mas é claro que quando a gente tem um poder organizado sob a forma de níveis de hierarquia, em que os poderes de cúpula são escolhidos, a gente está vendo o que está acontecendo agora no STF, né? São escolhidos de forma política e não de forma jurídica, e mesmo o notável saber jurídico acaba sendo relativizado. O que me parece que a gente está vivendo, Joel, é uma crise inclusive desse modelo de Estado. Acho que é preciso perceber isso, né? Nós estamos vivendo uma crise em que as instituições não sabem mais bem, não desempenham mais aquela função para a qual geneticamente elas foram formadas, e não sabem mais muito bem como lidar com esse modelo de Estado nacional, que na verdade é um modelo absolutamente perpassado por uma lógica de uma economia e de uma política internacional. O que deve mudar nesse modelo? Por exemplo, estabelecer um prazo para o juiz do Supremo permanecer na corte. O que você acha? Que mudanças seriam necessárias? A gente discute internamente, eu não tenho essas respostas, mas internamente a gente discute exatamente essas questões. Primeiro, que hajam critérios mais objetivos para a escolha de quem assume um cargo nos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, participação efetiva da sociedade nessa escolha, quer dizer, a sociedade precisa ser ouvida quando se escolhe um novo ministro, a sociedade precisa saber o que ela espera de um ministro do Supremo, ou do TST, ou do STJ, para que a escolha não seja feita pela cúpula política do país, e também talvez seja necessário que haja esse tempo, né? Um tempo de mandato, que a pessoa saiba que ela está lá desempenhando uma função pública, que ela precisa agir em nome da sociedade. Pensa só, Joel, o STF só existe para garantir que a Constituição da República seja cumprida. E se a gente fizer um filtro nas decisões do STF, e de novo, eu falo, né, da perspectiva do direito do trabalho, mas poderia estar falando aqui de outras perspectivas também. Talvez a gente vai chegar à conclusão de que não é bem isso que está acontecendo no nosso país. Não existe uma preservação da ordem constitucional, e eu não digo só das regras da Constituição, dos valores, né, daquele projeto de sociedade que está lá na Constituição, por parte desses órgãos de cúpula. Então, alguma coisa está errada, existe uma disfunção aqui. Ou bem, nunca foi de verdade para proteger a Constituição que se criou um STF, ou nós precisamos retomar esse compromisso. E aí me parece que sim, mandatos com prazo fixo podem ser um caminho para que haja uma regulação maior e um controle maior por parte da sociedade. Mas acho que legislando mais do que o legislativo, né? Exatamente. Olha, no caso da Justiça do Trabalho, são mais de 400 súmulas do TST, e a maior parte delas ou desregulando ou dando uma interpretação mais flexível para o que diz a lei e, portanto, legislando. Nós temos várias questões da Justiça do Trabalho que são previstas nas súmulas e não na legislação trabalhista. Bom, Odete, eu quero ouvir o Marcos, mas antes, rapidamente, eu queria te ouvir. 7 anos de Lava Jato,
Qual a tua visão, a contribuição que a Lava Jato deu para o combate à corrupção no país? Olha, se tiver que dizer alguma contribuição da Lava Jato, foi demonstrar que a corrupção no Brasil é uma questão histórica que pode ser, inclusive, disfarçada através de mecanismos de combate à corrupção. Para mim, essa é a única coisa que a Lava Jato nos ensinou. Ela não serviu para nada além de uma manipulação política de questões que são sérias, né? Ninguém duvida que a questão da corrupção é uma questão muito séria no nosso país e em praticamente todos os países, sobretudo aqueles que estão organizados sob essa forma de distribuição de riquezas, né, sob essa forma de sociedade de trocas, mas ela, de modo algum, em momento algum, no meu sentir, isso é uma opinião particular, serviu efetivamente para combater a corrupção. Ela serviu para fazer um lawfare, ela serviu para fazer, para determinar, inclusive, os rumos políticos do país nos últimos anos. E é extremamente grave. E é grave que ela termine do jeito que termina também. Porque ela começa, se desenvolve e termina como uma espécie de palhaçada, de farsa, né? E agora ela termina com um governo que é absolutamente, que não é transparente nas suas condutas, que está envolvido em várias denúncias de práticas de corrupção, e termina com um argumento de autoridade. Não precisa mais Lava Jato porque não há corrupção no nosso governo. Na verdade, o que ele deveria dizer, né, não precisa mais Lava Jato porque a função para a qual a Lava Jato foi criada já foi de algum modo cumprida. Marcos, eu quero te ouvir. No início do programa eu falei de uma bolha de solidariedade que se desenvolveu durante a pandemia. Muitas pessoas produziram um olhar a respeito do Brasil que não tinham, né? Essa bolha de solidariedade deve continuar? Na pós-pandemia, nós podemos esperar um Brasil mais solidário, mais consciente das desigualdades do país? Vamos primeiro fazer uma reflexão que o que a pandemia revelou, a palavra é muito séria, ela revelou, era porque já estava no filme. A revelação é porque a realidade da sociedade brasileira era essa. Nós estávamos despreparados para enfrentar uma epidemia no ponto de vista dos serviços de saúde, que está se alegando há muito tempo que estava defasado. Nós não precisamos olhar muito, é só pegar o ano passado as reportagens em que você vê as filas acumulando-se em corredores, gente morando em corredor de hospital para poder ser atendido, chovendo e alagando os hospitais. Quer dizer, nós estávamos aproximadamente se calcula mais ou menos uns 12 mil leitos no Brasil estavam fechados em hospitais. Então, o que revela é uma coisa que já existia, e já tinha gente falando que isso existia. Eu estou falando isso porque isso se reproduz em tudo. Todo mundo sabia que tinha garimpo no Amazonas há muito tempo, e estava sendo explorado. Saiu uma reportagem no jornal esse fim de semana. Há 40 anos, um sujeito que estava posando com o Sarney era um sujeito que explorava ouro dentro de uma reserva que ele não podia trabalhar. O que eu quero tentar dizer, o que nós estamos expondo é o que estava na sociedade. Eu não inventei na epidemia essas questões já estavam. A pergunta que você tem que dizer é: por que nós não fizemos nada? Eu volto a insistir, as lideranças que a gente tinha não estavam preocupadas em querer resolver esses problemas. Porque se o problema era visível, o problema já tinha gente que estudava, tinha gente que falava sobre isso, não é novidade. Então, o que acontece? Eu sou realista com relação a essa bolha. Existe uma coisa que, quando a gente estuda doação, principalmente em comoções, existe esse lado, eu digo comoção é que mexe com a emoção de muita gente, é uma co-emoções. Então, tem muita gente que está sentindo a emoção. É muito comum, durante a comoção, se tomar decisões filantrópicas. É muito comum. E eu vou dar aqui alguns exemplos bem simples para vocês entenderem como é que isso funciona. Eu era residente quando pegou fogo o edifício Andraus. Ele pegou fogo, nos 15 dias seguintes se bateu o recorde de doação de sangue em São Paulo, porque houve uma comoção, com todo mundo assistindo, não conseguindo tirar o pessoal do topo do prédio, morrendo gente
queimada à vista do público, comoção. O que aconteceu depois da terceira semana? Caiu. Pega outro exemplo. Recentemente, não sei se vocês... Eu vou pegar esse negócio do banco de sangue, porque é bem médico o problema. Houve uma novela da Globo em que tinha um personagem que precisava de sangue, tinha que fazer uma campanha de sangue. Bom, nas 2 semanas seguintes a esse pedaço da novela, aumentou a doação de sangue no Brasil. Comoção, inspirado, nesse caso específico, por uma história e não por uma verdade, como foi o caso do Andraus. Foi embora. Se você pegar a curva de doação que nós temos ao longo desse período, a partir de julho, em julho, nós alcançamos a cifra de 5.900.000 e pouco. De julho a outubro, 5 meses, quando eu falo julho, eu estou contando março, abril, maio e junho, são 4 meses. Nos 5 meses seguintes, você olha a curva de doação, ela está reta. Não se doou mais o que se doava. Já se parou de doar. Então, eu estou tentando dizer que você tem a comoção. Depois da comoção, a coisa cai. Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter o mesmo problema na área, vou chamar o dia que a gente controlar a pandemia. Políticas públicas resolveriam isso, Marcos? Política pública resolveria se o governo acreditasse na sociedade civil. O governo tem medo de fazer política pública incentiva à doação, porque ele tem medo da sociedade civil. Você está acompanhando recentemente o que está se fazendo com as ONGs, que são ambientais. E eu posso falar porque eu fui da WWF conselheiro e sei como é que funciona bem. E sou conselheiro de uma que faz preservação de pássaro no Brasil, ligado à BirdsLife International, ela chama SAVE, e nós sabemos que a gente faz um trabalho incrível de preservação das aves, porque as aves são o melhor instrumento de diversificação de produção, por causa que elas comem a semente e defecam em qualquer lugar e nasce outra planta, nasce outro produto. Então, é um negócio tão importante para a natureza, o pássaro, e você vê que qual é a importância que você acha que esse governo vai dar para pôr algum dinheiro para preservar pássaro no Brasil? Eu não estou dizendo que ele tem que fazer isso, a sociedade faz. Ele não pode atrapalhar. Então, o que acontece? Quando você pensa num desgoverno, você tem que acreditar na sociedade civil. Só que o desgoverno não faz uma política pública. Eu dou 2 exemplos só de como isso daqui não funciona no Brasil. E vou pegar um exemplo do estado de São Paulo. Nós temos um imposto que é teoricamente sobre herança, que é de 4%. Esse imposto também está valendo para doações. Doações acima de R$40 mil, quem recebe o dinheiro tem que pagar imposto para o governo. Ó, absurdo. O governo participou da produção do dinheiro e o governo está tirando o dinheiro de quem está doando. E está tirando não do doador, está tirando do receptor. É um absurdo e o governo agora quer aumentar para 8% isso, como ocorreu no Rio de Janeiro, que aumentaram para 8% esse imposto, confundindo passagem de bens intergeneracional com a questão da doação para ação social. Tá, é um exemplo. Outro exemplo, nós fizemos aí, depois de muito custo, criamos uma lei de criar os fundos patrimoniais. Essa lei dos fundos patrimoniais, ela não põe nenhum tostão a mais nas doações. Ela tem que trabalhar dentro do recurso que é doado, que é desviado da criança e do adolescente, por exemplo, para o fundo patrimonial. Ela não cria mais recurso para o setor. Ela quer tirar de um setor para o outro setor. E nós, com isso, a gente não vai para frente. Nos Estados Unidos, você dá uma doação, você pode dar até 50% da tua fortuna. Isso explica porque os caras criam essas fundações. Ele dá em vida e continua administrando o dinheiro, só que o dinheiro não é mais dele. A sociedade considera isso um dinheiro público. E tem uma legislação muito forte que vê se o dinheiro foi aplicado realmente como público.
que se o cara faz uma bandidagem, ele vai preso, porque ele usou o dinheiro que era agora público para benefício pessoal. Na verdade, é um pouco o que está acontecendo, que teve que fechar a fundação do Trump. Ele estava com esse problema, ele usou dinheiro da fundação para benefício próprio. Ora, isso é uma maneira de você incentivar o dinheiro privado. É uma maneira de você fazer... O que não existe aqui no Brasil. Não existe no Brasil. Não é estímulo, Então, e por isso então que o terceiro setor não cresce, poderia crescer muito mais. Isso. Então, depois da pandemia, se um dia a gente sair, essa situação continua. Nós não fizemos um gesto durante a... O governo não chegou a nem agradecer o setor privado pelo dinheiro que colocou, os 6 bilhões e 300 milhões, 400 milhões que está hoje, não teve uma manifestação de governo dizendo, poxa vida, olha que beleza, a sociedade brasileira está pondo recurso. Mas é um governo negacionista, Marcos. Mas o que eu quero tentar te dizer, se eu não prestigio o mundo da doação, como é que eu quero que aumente a doação? É verdade. Você siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. Frank Valverde. Acho que está na hora de nós ouvirmos as novidades do Observatório do Terceiro Setor com a nossa repórter Júlia. Olá, Júlia. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom. Bom, uma projeção feita pela FGV Social mostra que o fim do auxílio emergencial em dezembro levará mais de 16 milhões de brasileiros à pobreza. Com o fim do benefício, o total de pessoas em situação de pobreza no país vai aumentar de 23,6% para 31%, representando 66,2 milhões de pessoas. E uma pesquisa da ONG Plan Internacional revelou que entre as jovens mulheres de 15 a 25 anos entrevistadas em 22 países, 58% já sofreram algum tipo de assédio online. No Brasil, esse número chega a 77%. O levantamento ressalta que entre as jovens que afirmam ter sofrido esse tipo de assédio, 62% das brasileiras disseram que a situação aconteceu no Facebook, 44% no Instagram e 40% no WhatsApp. E o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2020. O programa foi reconhecido pelos esforços para combater a fome e melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos, buscando prevenir o uso da fome como uma arma. Somente no ano passado, cerca de 100 milhões de pessoas de 88 países foram beneficiadas pelo projeto. Essas são as informações de Júlia Pereira, que volta na próxima semana. Obrigado, Júlia. Obrigada. Ela trouxe as notícias e os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Mais alguma informação, Franklin? Sim, eu tenho uma informação bastante importante. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo número de WhatsApp para se comunicar com seus leitores, as suas leitoras, ouvintes e seguidores e seguidoras. Por meio dele, você poderá enviar perguntas para os programas da rádio transmitidos aqui pela Brasil Atual, assim como sugestões de pauta, tá? Eu vou passar o número para vocês. Por favor, anotem. 011 aqui, né, prefixo de São Paulo, né, porque tem gente de todo o Brasil que assiste, então pode mandar do Brasil, mas tem que colocar o prefixo. O nosso número do WhatsApp é 988512317. Vou repetir, 988512317. E, Joel, eu queria aproveitar e colocar uma questão aí que eu acho importante nesse nosso programa de hoje, né? Nós estamos falando em pós-pandemia, né? Apesar de a pandemia ainda estar meio... Né? No meio da pandemia, a gente já está falando em pós-pandemia, mas uma coisa acho que é muito importante a gente colocar agora para se trabalhar daqui para frente. Que práticas durante essa pandemia foram feitas, né, por todos nós, que nós deveríamos levar para esse pós-pandemia, né? Porque o mundo, com certeza, não será o mesmo. Eu gostaria de ouvir sobre essa questão, tanto da Valdete como do Marcos. O que nós não fazíamos antes da pandemia e nós passamos a fazer com a pandemia, nós devemos levar agora para essa chamada pós-pandemia. Valdete.
Olha, eu acho que o principal que a gente aprendeu, na verdade, é a questão higiênica mesmo, né? É lavar as mãos constantemente, usar máscara. Vocês viram que diminuiu um monte o número de pessoas com gripe normal, né? Entre aspas, com outros vírus gripais em função desse cuidado. Acho que esse é um cuidado que a gente vai ter que levar daqui para frente sempre, até porque a gente não sabe se vai passar realmente pela pandemia. E se passando pela pandemia, não virão outros vírus. Então, acho que esse é um cuidado essencial. A solidariedade é outra questão importante, né? Várias redes de solidariedade, especialmente, eu digo não essa solidariedade, porque aí eu não é nem que eu divirja, mas eu tenho um pouco assim de senão com esse negócio de o banco doou, não sei quanto. Assim, o banco doou porque os bancos foram os mais privilegiados durante a pandemia. Não só ganharam dinheiro do governo, como estão se privilegiando com o endividamento das famílias e com a prática de juros, porque as pessoas não estão conseguindo pagar suas contas. Então, não é dessa solidariedade. Isso para mim não é solidariedade. Isso para mim é simplesmente a devolução de um pouco do valor que eles acumulam à custa das famílias brasileiras, e nem é a devolução de todo o valor, e nem representa realmente um ato digno de nota. Mas eu estou falando daquela solidariedade que fez com que várias comunidades começassem, por exemplo, a diminuir o consumo, e acho que isso é fundamental. A gente aprendeu com a pandemia que não precisa consumir do jeito que vinha consumindo, e a comprar só o que realmente necessita, mas de produtores locais. Eu não sei se isso aconteceu em São Paulo, em outras cidades, mas em Porto Alegre isso foi muito evidente. As pessoas começaram a procurar produtores locais, mesmo assim, mesmo fabricantes de roupas. Exato, pequenos comerciantes, aqueles que tu sabe que dependem daquele trabalho para viver realmente e para que circule a economia daquela comunidade. Eu acho que isso é uma aprendizagem que a gente deveria levar né, daqui para frente como uma meta, porque aí há uma transformação possível. Né? Quando a gente começa a valorizar mais a produção local, os pequenos produtores, e isso significa não valorizar esses mega produtores, que são aqueles que reproduzem, na verdade, essa lógica de acumulação e má distribuição de riqueza de que a gente está falando aqui. Acho que esse é um caminho importante, inclusive um caminho com potência para mudanças mais profundas, que é o que a gente realmente precisa. Não sei se isso vai acontecer, porque como a gente viu que tão logo arrefeceram as medidas de contenção e isolamento social, as pessoas se atiraram nos shoppings, dá uma sensação meio ruim de que talvez a gente não tenha aprendido de forma suficiente. Mas eu acredito que apostar nessas novas práticas seja um caminho que não vai resolver os nossos problemas, mas que é importante para a gente começar a uma mudança um pouco mais profunda. E acho que também a exigência de projetos de mídia, como esse do Observatório do Terceiro Setor, o Franklin falou antes do papel da mídia, acho que isso é algo que a gente precisa estudar com profundidade e começar a enfrentar. Isso, como disse o Marcos, nunca foi enfrentado. A mídia no Brasil sempre foi a grande mídia, né? Monopólio de poucas famílias. E não importa o governo, todos os governos seguiram abastecendo essa lógica monopolista de uma mídia que silencia sobre questões que são essenciais e que divulga as notícias de forma a conduzir a sociedade a compreensões muitas vezes absolutamente distorcidas do que está acontecendo no nosso país, e isso precisa ser mudado. Então, também esses canais de comunicação que se criaram agora, que são, digamos, mais críticos e que abrem a perspectiva para uma visão da realidade um pouco diferente, precisam se manter, me parece, porque esse também é um caminho interessante, porque nós estamos vivendo numa era de informação. Certo? Então a informação precisa circular, mas a informação precisa circular com essa compreensão crítica, sem esse silenciamento, né? Sem essa escolha do que vai ser dito e do que vai ser silenciado, que é feito pelos grandes canais de comunicação no nosso país. Eu quero uma análise rápida sua a respeito das decisões do Poder Judiciário durante a pandemia, que despejou mais de 2.000 famílias no país. Aqui em São Paulo foram 1.000 e poucas famílias. No pico alto da pandemia, quando o governo do Estado pediu isolamento social rigoroso para evitar a contaminação. Como é que você vê essas decisões do Poder Judiciário? Bom, Joel, a AJD, a Associação Juízes para a Democracia, participa, inclusive, da campanha Despejo Zero, que é uma campanha em nível nacional justamente para tentar conscientizar essa parte do Poder Judiciário e a sociedade mesmo, de que se o despejo é algo extremamente grave, porque uma pessoa que não tem onde morar, ela não tem como sobreviver numa sociedade como a nossa, especialmente numa época como a que nós estamos vivendo, de violência urbana, enfim. Então, colocar, por exemplo, famílias com crianças pequenas em situação de falta de moradia é algo extremamente grave. Se isso já é grave em qualquer momento, durante uma pandemia isso se torna muito mais grave.
porque impede o isolamento social e impede que as pessoas tenham condições mínimas de sobreviver diante da ameaça desse vírus que, como o Marcos disse muito bem, nós não controlamos e não sabemos se vamos controlar. Né? Tem 3 ou 4 vacinas sendo desenvolvidas, mas nós não sabemos ainda no que isso vai resultar. Então, a AJD tem posição muito clara, absolutamente contrária aos despejos. A minha posição pessoal é, inclusive, um pouco mais radical, né, em relação à própria noção de propriedade privada e dessa ideia maluca que a gente tem de que é possível que uma pessoa tenha vários imóveis e que simplesmente retire famílias que estejam morando nesses imóveis. A gente teve situações também em Porto Alegre, Joel, de famílias que estavam assentadas, ocupando imóveis que não estavam sendo aproveitados por muitos anos, estavam lá já tinham crianças que tinham crescido morando nesses locais e que foram simplesmente despejadas. Isso é algo, assim, que a gente precisa ver sob o olhar realmente da perspectiva de que tipo de sociedade que a gente quer viver, porque não é possível que seja razoável, depois de tudo que nós fizemos para caminhar, né, e chegar até 2020, que a gente siga achando razoável que uma ordem judicial simplesmente coloque... em São Paulo foram quantas famílias de uma vez só? Mais de 1.000 pessoas, Mais de não é 1.000 isso? famílias. Mais de 1.000 famílias. De uma vez só na rua, e que isso aconteça durante a pandemia. Então, nós temos uma posição clara sobre isso, e a minha posição pessoal também é essa. Não é possível admitir como algo razoável que um despejo aconteça enquanto há uma pandemia, e não só uma pandemia, uma crise econômica absolutamente profunda e que não é resultado da pandemia, que é resultado de opções políticas que fizemos ao longo das últimas décadas, que isso seja feito como algo, cumprimento de uma ordem judicial. Não é, isso é quase uma pena de morte, né? De uma violência absurda contra essas pessoas. A população em geral. Marcos, aproveitando que você é professor titular da Faculdade de Saúde Pública, como é que você vê a pesquisa das vacinas? Essas vacinas vão funcionar? Nós temos 2 vacinas sendo pesquisadas pelo governo do estado, e elas devem, pela tua experiência, elas devem funcionar agora, no final do ano, no princípio do ano que vem? Olha, nós estamos em fase 3, né? Essa fase 3 é a fase da verdade. Uma vacina, ela precisa ter 2 características para poder entrar no mercado. A primeira é a certeza que ela é segura. Você não vai pôr uma vacina que tem chance de matar o paciente por uma infecção ou por algum problema colateral que vai ocorrer em função dela, né? Então, isso explica por que, depois de um certo tempo, apareceu um caso, para tudo, vamos estudar o caso para ver se esse caso tem relação com a vacina, etc. Isso é segurança. E o segundo elemento é eficácia. Será que ela protege? E a questão da eficácia, a segurança eu acho que nós vamos passar mais tranquilo. O problema da eficácia é o seguinte: quantas doses eu preciso dar para o paciente estar imunizado? De quanto em quanto tempo eu preciso imunizar para manter ele imunizado? Essas são respostas que ainda nós não temos sobre esse vírus. Esse vírus tem uma vantagem aparente, que é um vírus que não está sofrendo muita mutação. Para vocês entenderem o que é a mutação, é o seguinte: o vírus altera algumas características. Por exemplo, o vírus regular da gripe, da influenza, que nós tomamos todo mês de maio, etc., ele sempre está uma cepa atrasado. Isso quer dizer o seguinte: nesse ano, entrou uma cepa do vírus que só vai fazer parte da vacina o ano que vem que nós vamos tomar. Então, todo ano eu preciso atualizar a vacina, que é a vacina que eu vou tomar contra a gripe. Nós não sabemos ainda desse vírus como é que a gente vai dar. Por exemplo, se trabalhou muito a ideia de que o sistema imunológico que a gente tinha era um sistema imunológico que era o que a gente acha que é de rotina. Nós temos 2 mecanismos no organismo. Um é a produção de anticorpos e outro é a produção de uma célula chamada célula T, que é uma célula que vai lá e acaba com o vírus. E o caso de você ter uma produção de anticorpos, o anticorpos vai num pedaço do vírus e impede que o vírus se reproduza dentro do organismo. Eu estou simplificando muito essa questão científica. Eu queria que
nós estamos ainda, digamos, num momento ainda inseguro. Não há definições ainda precisas a respeito do funcionamento dessas duas vacinas. E o que acontece? O Brasil tinha feito um estudo enorme que a Fundação Oswaldo Cruz estava fazendo, e o pessoal do Rio Grande do Sul, que tem um corpo de epidemiologistas de primeira em escala mundial, eles estavam medindo anticorpos. De repente se deram conta que desaparece o anticorpos. Então ele não servia para dar o parâmetro para o Brasil. Então, olha, eu só estou tentando de você, mesmo quando eu faço uma pesquisa séria... Muito bem. Eu gostaria de tranquilizar a população, mas parece que ainda nós não vamos ter uma resposta precisa a respeito do assunto. Aliás, vale um outro programa, viu, Marcos? Nós vamos conversar num próximo programa sobre isso. Eu tenho mais 3 minutos para as conclusões finais. A conversa com vocês foi muito boa e o tempo correu rápido. Essa hora passou muito rápida. Valdete, eu queria finalizar com você... O que mais importante você gostaria de deixar registrado aqui? A gente já anunciou a tua participação no Observatório em Movimento. O que você iria deixar para a população, para o nosso ouvinte, né? O que mais importante nós devemos fazer agora? Nós estamos numa fase de redução, agora aqui em São Paulo, por exemplo, nós já estamos lá com o selo verde, as pessoas já estão indo para as ruas, quer dizer, nós estamos abandonando gradativamente o isolamento social. Também a respeito do poder judiciário, enfim, o que você diria na última participação do nosso programa? Joel, primeiro eu quero parabenizar a iniciativa do Observatório do Terceiro Setor, dizer que eu estou à disposição para participar, porque acho que é realmente importante. E como recado que eu quero deixar é assim, me parece que nós estamos recebendo um aviso como raça humana. Nós estamos recebendo um aviso. Ou a gente muda a nossa forma de consumir, a nossa forma de interagir em sociedade, ou não há muito tempo para nós como espécie. Isso é grave de dizer, mas é fato. Nós estamos vendo o que está acontecendo com as mudanças climáticas e essa doença não me parece que é a última que vai afetar o organismo humano dessa forma, né? Inusitada, apavorante e causar esse flagelo de mortes que nós temos tido pelo mundo. Então, me parece que o principal recado é isso, que entendamos, né, que estamos diante de um momento que não tem volta, que não vai haver um pós-pandemia no sentido de voltar a uma realidade anterior, mudou para sempre a nossa forma de se relacionar, que compreendamos o que isso significa, inclusive que isso deve despertar em nós a necessidade de começar a pensar uma nova forma de conviver em sociedade, porque essa que está aí já deu mostras de que não serve mais. Marcos, mais um minuto para suas conclusões finais, eu queria te ouvir. Eu só queria deixar uma visão otimista com relação à vacina, não é pessimista, só que não é para agora. Eu tenho a impressão que nós vamos ter nesse ano de 2021, não uma, mas é provável que a gente tenha 3, 4, 5 vacinas das 160 que estão sendo testadas. E a grande questão que vai haver é aquela que vai dar mais eficácia no sentido de ser mais fácil. Se eu dar uma dose, é muito mais fácil do que eu ter que dar 3 doses. Então, isso é uma visão otimista. Mas até lá, Marcos, não corremos o risco de contaminar toda a população? E aí não vai precisar da vacina? Eu não estou acreditando. Primeiro porque a população nossa é uma população muito grande. Nós somos um país aí de 220 milhões de habitantes e nós temos 5 milhões que está contaminado. Então tá bom. Olha, muito obrigado pela sua participação. Então, para você contaminar os outros 215 milhões, nós vamos ter que matar muita gente ainda. Não é isso que o Brasil quer, e não é isso que a ciência quer, e não é isso que ninguém quer. Obrigado, então, deve a vacina fazer a diferença. Você voltará num próximo programa para a gente conversar especialmente sobre isso, que é um tema muito importante que o nosso ouvinte quer ouvir. Frank, um abraço a você, até o próximo programa. Até o próximo programa, Joel. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Valdete Souto Severo, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, de Marcos Kiesel, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, o Terceiro Setor no pós-pandemia. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.